Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho. Eu quero hoje falar sobre novelas. Bem, as novelas novela é um estilo literário de narrativas curtas, né? E que eles é um pequeno romance onde existe amor, ódio, onde existe engano, mentira, festas, brigas, luxo e pobreza. Agora, eu queria comentar com vocês sobre as novelas bíblicas. Eu acompanhei os 10 Mandamentos até o fim. E aí, quando começou Gênesis, eu comecei a ver também. Mas quando eles começaram a usar demais a licença poética, eu parei. Eu parei porque a gente que conhece a Bíblia, a gente sabe. Deixa eu falar a verdade. A novela bíblica, quando ela usa a licença poética, na licença poética, ela sai totalmente do objetivo da novela. É pior do que as novelas seculares. Meu Deus! Porque quando a novela, tudo bem, que é isso mesmo, uma novela, mas acontece que se fosse um documentário, eles tinham que seguir à risca, como está nas escrituras sagradas. Mas, como é uma novela, aí vê quem quer, né? Quem tem paciência para isso. Mas é isso que eu queria falar, eu fiquei assim... e uma coisa também, agora, uma coisa interessante que eu achei nas novelas bíblicas, é que certos acontecimentos da novela traz a gente assim para uma realidade maior. Porque quando a gente lê a Bíblia, eu estava sempre lendo a Bíblia e falando que esses dias mesmo eu li sobre o chamado de Abraão. Abraão morava em Ur dos Caldeus, era uma cidade já civilizada, e Deus falou a Abraão: sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, sabe, o chamado de Deus para trabalhar no seu reino o chamado traz muito sofrimento, muita renúncia, sabe? Tem muita gente que fica, eu queria que o Senhor me chamasse para a África, me chamasse... Não sabe o que é, sabe? Porque quando Deus chama, Ele vocaciona. Eu creio sim. Porque sem vocação não tem como enfrentar essas coisas, não. Eu fiquei imaginando Abraão saindo da terra dele, né? E deixando tudo, a família toda para trás, só que Abraão fez um errinho. Fez um errinho? Não, ele errou. Deus falou, sai-te da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Mas Abraão levou o sobrinho Ló com ele. E teve muitos problemas por causa disso.
porque da descendência de Ló vieram os Amonitas e os Moabitas, que eram a família de Moabe e a família de Amon, que eram filhos de Ló, com as duas filhas que ele tinha. Não foi que ele quis. Leiam a Bíblia, eu esqueci, é bem no início ali de Gênesis, vocês vão encontrar isso, viu? E aí, eu fico pensando assim, é muito difícil. Claro que Deus também, além de vocacionar, Ele capacita, sabe? As pessoas passam momentos difíceis mesmo, porque é ali Deus trabalhando, burilando, né? Então, mas voltando a Gênesis também. Outro dia eu estava ali, que eu gosto de ver um programa que tem, o nome dele é... como é que eu tô? Tudo Foge. É um programa que tem, depois eu lembro e falo, viu? Aí, o que acontece? Eu estava vendo esse programa na Novo Tempo, que é de perguntas bíblicas. São duas pessoas, geralmente, que são sabatinadas. E aí, eu passei no canal da Record, estava passando momentos da novela Gênesis, né? Porque até eles entrarem com a novela Reis, eles estão passando alguns momentos da novela Gênesis. Aí, era o casamento de Raquel e Lia. Jesus, eu li aquilo tantas vezes. Mas a gente sabe que Raquel casou com... Jacó casou com Raquel, mas que na noite de núpcia o sogro dele colocou lá com ele a filha mais velha, que era Léa, ou Lia, e no outro dia de manhã Jacó se assusta. Agora, tem uma coisa interessante também, que quando a Bíblia é assim, uma coisa puxa a outra. Quando Jacó morava em Israel ainda, a mãe dele e ele, não foi nem ele que queria não, engendraram um plano de enganar o pai Jacó para a bênção da primogenitura ficar com Jacó, e era de Esaú. Bom, aí eu fico vendo hoje, assim, depois que eu vi as novelas, é que a gente vê a realidade, a gente lê ali, ó, e a gente sabe, aconteceu mesmo isso, mas quando a gente vê representado, porque depois disso eu fiquei imaginando, meu Deus, que coisa que foi isso. Duas irmãs, uma teve a festa do casamento que era para Raquel, a festa foi de Raquel. Imagine a confusão que isso deu, o sofrimento que isso tudo causou. Agora, Deus, os planos de Deus nunca falham. Nunca falham. São os planos de Deus. Ele sabe o que aconteceu assim. Nós não sabemos. Porque o nosso pensamento não são os pensamentos dele. E aí, eu queria dizer, era isso que eu queria mesmo falar com vocês, era sobre essas coisas assim, de sofrimento na vida cristã, na vida do reino de Deus. Aí as pessoas entendem, quando elas verem
quando elas veem uma pessoa que é cristã, que é seguidora de Jesus Cristo, discípula de Jesus Cristo, acontece alguma coisa com elas, eles ficam achando que Deus não está nem aí para ninguém, que a gente é bobo, que a gente fica crente. Gente, eu já tive cada experiência fantástica com Deus. Meu Deus! Gente, a coisa melhor que existe. Sabe? A gente entende, ele respondeu, eu falei com ele, ele me ouviu. Não ia acontecer assim não, foi porque ele ouviu a minha oração e respondeu. E ele tem prazer, viu? Ele tem prazer em abençoar os filhos. É um prazer tremendo que Deus tem. É de agradar os filhos dele. Viu, gente? Então, essa coisa de novela é uma coisa e documentário é outra. Se você quiser continuar vendo as novelas, você tem toda a liberdade. Mas vê se ela não toma um rumo que é areia movediça. Viu, gente? Eu quero abraçar vocês com uma boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo.